Vamos fazer agora umas questões do TD4, do módulo 4, que é o módulo que fala de cartografia e é um tema sempre presente nas provas da UERJ. Vamos começar pela questão objetiva número 1, que é uma questão da UERJ e fala do horário de verão. A exclusão de um grande número de estados brasileiros do horário de verão é explicada pela seguinte razão: por que alguns estados não adotam o horário de verão? Primeira questão fundamental é você entender que o consumo de energia no verão aumenta muito. Geladeiras, freezers, aparelhos de ar-condicionado. E se o consumo aumenta, a gente precisa economizar. Como é que nós economizamos? O verão tem um dia que é maior do que a noite. Assim como o inverno tem uma noite que é maior do que o dia. Se o dia é maior do que a noite, nós alteramos o horário para aproveitar melhor essa energia solar. Às 20 horas, você ainda não precisa ligar a luz em casa, porque ainda está claro, essa é a ideia. Tá certo que às 6 horas da manhã está escuro, mas 6 horas da manhã você provavelmente está dormindo. Ou está tomando banho rapidamente e vai sair de casa. Mas as luzes precisam estar apagadas às 19, 20 horas. A gente acaba economizando muita energia dessa maneira. Agora, por que alguns estados não adotam? Veja bem, há uma inclinação do eixo de rotação da Terra. Essa inclinação é de 23 graus e 27 minutos. Se a Terra faz um movimento ao redor do Sol, que é o movimento de translação, em determinado momento a gente vai ter maior aquecimento do hemisfério norte, verão, menor aquecimento do hemisfério sul, inverno. Numa outra posição, o contrário. O hemisfério sul é que vai estar no verão, o hemisfério norte no inverno. Acontece que essa região de baixa latitude, essa região equatorial, sempre recebe grande incidência de raios solares. A variação de temperatura de uma posição para outra, do inverno para o verão, não muda muito. Está sempre quente. Da mesma maneira que não há variação entre a duração dos dias e noites. Vou repetir para você. A região de baixa latitude é uma região que apresenta dias e noites praticamente iguais o ano inteiro. Nas altas latitudes, em função dessa inclinação do eixo, a gente percebe um dia muito maior do que a noite no verão e uma noite muito maior do que o dia no inverno. A Noruega, por exemplo, tem o fenômeno do sol da meia-noite. O sol não se põe. O sol vai descendo, vai descendo, vai descendo e aí sobe novamente. E isso acontece no verão, um dia muito mais longo. Agora, a região equatorial, como dias e noites são iguais, não há por que adotar o horário de verão. Tudo bem? Então, regiões de baixas latitudes, como tem dias e noites iguais, não adotamos o horário de verão. A resposta da questão é a letra B. A sua baixa latitude provoca uma reduzida variação na duração dos dias e noites ao longo do ano. Isso explica o fato deles não adotarem o horário. Então vamos, galera, para a objetiva número 2, uma questão que fala de linha de data. A confusão provocada no Brasil com o anúncio da morte do imperador do Japão naquele ano pode ser esclarecida pela seguinte explicação geográfica. Então, primeiro, lembra que a linha de data, ela está no antimeridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich vai de um polo a outro. Ok? O antimeridiano é a linha que está atrás e que completa esse círculo. 180 graus de longitude. Então, a linha que está exatamente atrás de Greenwich. Tranquilo? Então, Greenwich, para a esquerda oeste, levando em consideração que o norte está para cima, para a esquerda oeste, para a direita leste. Eu vou localizar aqui o Japão, porque eu sei que o Japão está para o lado de cá, e o Brasil eu vou colocar aqui. Acontece que, se a referência é a linha que está atrás, veja bem, o Brasil está para o lado de cá, para leste, e o Japão está para o lado oeste. Tudo bem? E a resposta da questão fala exatamente disso. A posição do Brasil a leste da linha de data. Tranquilo? Letra B. Vamos lá, galera. Então, objetivo número 3. O segredo para resolver essa questão é você entender que as escalas são frações. Perceba, a escala A, 1 dividido por 160 milhões, pode ser representada inclusive assim, 1 dividido por 160 milhões. E B, 1 dividido por 80 milhões. Qual é a menor escala? 1 dividido por 80 ou 1 dividido por 160? Perfeito. 1 dividido por 160, eu tenho certeza que você acertou. Então veja o que diz a questão.
A proporção da escala cartográfica e a explicação para a menor riqueza de detalhes no mapa A estão indicadas respectivamente na seguinte alternativa. Acompanhe o mapa A. Então você está vendo que o mapa A tem uma escala de 1 para 160 milhões. Houve maior redução da realidade. E o mapa B? Uma escala 1 para 80 com menor redução da realidade. O mapa A apresenta dessa maneira menor riqueza de detalhes. Então, se ele está querendo que você diga o que acontece no mapa A em relação ao B, você tem que dizer que ele apresenta menor escala e maior número de vezes de redução. A resposta é a letra C. Galera, vamos para o objetivo número 4. É uma questão que fala do mapa de Gerard Mercator, de 1569. Importante você entender que esse mapa foi desenvolvido na época da expansão marítima, no contexto das grandes navegações. E por isso procurava valorizar o continente europeu. Você vai acompanhar na sua apostila que junto do mapa de Mercator há o mapa de Peters, uma projeção que também é cilíndrica, mas desenvolvida numa outra época, 1973, época da descolonização afroasiática. O objetivo dessa projeção é completamente diferente. O verniz ideológico dela procura valorizar países do terceiro mundo. Essa é a questão fundamental. É claro que, sempre que a gente está procurando representar uma esfera num plano, 3 dimensões em 2 dimensões, a gente tem que alterar alguma coisa, distorcer alguma coisa. Por exemplo, na projeção de Mercator, a gente preserva as formas, facilitando inclusive as navegações, mas distorce as áreas. E aí o continente europeu foi valorizado. Colocaram a Europa no centro do mapa, colocaram o norte em cima, e valorizaram o continente europeu, ampliaram sua área. Veja bem, o norte normalmente está em cima nos mapas que nós costumamos manusear, mas não tem que estar necessariamente em cima. A ideia de colocar o norte em cima, a Europa no centro, é a ideia de valorizar o continente que empreendia as navegações. Já a projeção de Peters, de uma outra época, preserva as áreas, mas distorce as formas. Você vai acompanhar na apostila que as formas são alongadas. Então, acompanha na questão. A letra D diz o seguinte: deformidade das áreas mais próximas aos polos. Isso está correto, essa afirmativa está correta. Mas veja bem, o que ele está pedindo é do ponto de vista ideológico. Olha o mapinha aí, acompanha o mapa. A deformidade perto dos polos, você vê, a Groenlândia está enorme, olha o tamanho da Antártida, mas o que ele quer saber é o ponto de vista ideológico. E a resposta da questão é a letra A, que fala da centralização do mapa no continente europeu. Então vamos para a questão número 5, objetiva. Nós vimos na questão anterior que a Europa está no centro do mapa, porque o mapa de Mercator, a projeção de Mercator foi desenvolvida na época das grandes navegações. Esse continente das metrópoles precisava ser valorizado. Nos Estados Unidos, grande parte dos mapas apresentam os Estados Unidos no centro do mapa. No Japão, o Japão no centro do mapa. Na China, tem a China no centro do mapa. No Brasil, tem a Europa no centro do mapa. Claro, existem projeções com o Brasil no centro, como essa projeção que você vê na questão da UF. E por que colocar o Brasil no centro do mapa? Para valorizar o país. Essa é a ideia, vamos valorizar o nosso território, colocando ele no centro do mundo. Então a resposta da questão fala exatamente disso, de valorização do papel geopolítico do Brasil. Letra C. Então vamos lá, galera, agora a questão objetiva número 6, uma questão da FUVEST, muito simples, qualquer professor de matemática faria, até o gordinho d'Artagnan, certo? Então vamos lá. No mapa a seguir, a distância em linha reta entre as cidades de Araçatuba e Campinas é de 1,5 centímetros. Na realidade, essa distância é de aproximadamente 1,5 centímetros é a distância entre as duas cidades. Então você vai aplicar a escala é igual a distância no mapa sobre distância real. Se você quiser fazer a regra de 3, tudo bem. Eu gosto que você coloque na fórmula para você lembrar que a escala é uma fração. Este número, 25 milhões, é o denominador de uma fração. Então você vai aplicar 1 dividido por 25 milhões é igual a distância no mapa, você tem aí 1,5 centímetros sobre o Dzão. E aí você multiplica, Dzão é igual a 37 milhões e 500 mil centímetros, e depois você corta 5 zeros, passa para quilômetro.
Beleza? Resposta letra E. Vale a pena você exercitar questões de escala para não errar uma questão fácil que pode aparecer na sua prova. Inclusive, na UERJ, já apareceu questão de escala com esse tipo de cálculo na segunda fase. Tranquilo? Então, galera, vamos agora para a discursiva 1. Eu queria que você acompanhasse a figura enquanto eu leio a questão. Que espetáculo! Foto do amanhecer na Europa e África, num dia sem nuvens, vista de um satélite em órbita. Observe como as luzes ainda estão acesas em Paris e Barcelona. No entanto, em Londres, Lisboa e Madrid é dia claro. Com base na leitura do texto e na observação da imagem de satélite, identifique e explique um erro relacionado à variação na luminosidade do planeta, utilizando seus conhecimentos acerca dos movimentos da Terra. Então ele está dizendo na questão que está amanhecendo na Europa e na África. 20 horas no Brasil, qual é a hora no Japão? 8 da manhã do dia seguinte. Eles estão sempre na frente, então lá amanhece primeiro, lá anoitece primeiro. Perceba que se você vê a Europa no escuro, significa dizer que ela já anoiteceu e vai anoitecer depois no Brasil. Tudo bem? Você vê, inclusive, pela figura, os pontinhos luminosos. Então, provavelmente, 7, 8 horas da noite. Às 4, 5 da manhã não teria tanta luz acesa. Então, está anoitecendo e não amanhecendo. Tranquilo? E aí você resolve a questão com facilidade. Então, vamos, galera, para a questão número 2, uma questão discursiva da UFRJ. E ela fala das coordenadas geográficas de norte, sul, leste, oeste. E pergunta por que não é suficiente você dizer se é norte ou se é sul, se é latitude ou longitude. Presta atenção aqui, para você lembrar, latitude é a distância em graus em relação ao paralelo do Equador. De 0 até 90 graus é a variação, 90 para norte e 0 a 90 para sul, ok? Longitude é a distância em relação ao meridiano de Greenwich. Para você não esquecer, tem um Gzinho aqui, Greenwich. Essa não é uma variação norte-sul, é uma variação LO. É a variação leste-oeste. De 0 a 180 para leste, 0 a 180 para oeste. Perceba, meridiano de Greenwich, de um polo ao outro. Do meridiano de Greenwich até o antimeridiano aqui atrás são 180 graus, metade da circunferência. Então você precisa dizer se a latitude é para norte ou para sul, de 0 a 90 para norte, 0 a 90 para sul, e a longitude. Ela vai para leste e para oeste de 0 a 180. É isso aí. E aí você consegue localizar qualquer ponto na superfície. Então vamos lá, galera. Agora a questão número 3, discursiva. Você que acompanhou a Objetiva 1 vai ver que é bem parecida. É uma questão da Unicamp que fala do horário de verão. Quais são os motivos que levaram à adoção do horário de verão? A ideia é economizar energia, fazer um maior aproveitamento da energia solar, porque o dia é maior do que a noite no verão. Aproveitamos melhor essa energia solar e assim economizamos energia. E a B, a partir de elementos fornecidos pelo mapa anterior, explique por que alguns estados ficaram fora desse esquema. Por que ficar fora desse esquema? Porque na região de baixa latitude não há variação significativa na duração dos dias e noites. Dias e noites são praticamente iguais o ano inteiro. As regiões de maior latitude são as regiões que apresentam dias maiores do que noites. E aí vale a pena adotar o horário de verão e economizar energia. Galera, vamos para a última questão desse TD4, que é uma questão discursiva, que fala de um avião viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro. E ele quer saber onde está o Sol. Veja bem, o avião viaja de São Paulo para o Rio de Janeiro entre 12 e 13 horas. Agora lembra que o Sol nasce a leste e se põe a oeste, correto? Então o Sol nasce a leste, vai subindo, subindo, subindo. Meio-dia, ele está com raios perpendiculares sobre a superfície e se põe a oeste. Veja bem, eu estou falando de um movimento aparente do Sol, porque a gente sabe que no movimento de rotação é a Terra que está girando. Mas a gente tem a impressão de que o Sol está nascendo a leste e se pondo a oeste. Acontece que, se a viagem acontece entre 12 e 13 horas, ele já passou dessa posição onde os raios são perpendiculares à superfície. Então, olha aqui. O Sol nasceu a leste, vai se pôr a oeste. Meio-dia ele estava sobre o avião, raio perpendicular sobre o avião.
ele passou, está do lado de lá. Se o avião está subindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, significa dizer que o Sol está à sua esquerda. Tranquilo? Lembre-se, o movimento é aparente, é a Terra que está girando. Então, galera, esse foi o TD4, cartografia, lembrando, é muito importante, e até a próxima!